Fer Mais de volta ao vivo com o nosso quadro Saúde da Mulher e tema livre. Qualquer dúvida com relação ao universo feminino, você pode ligar para cá. Telefone 3381-3200. Doutor, e já temos mais uma ligação. Vamos lá. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Josiane. Quem? Josiane. Josiane, tá certo. Josiane, você fala de onde? Blumenau, Itapava Central. Blumenau, tá certo. Muito obrigada por sua participação. E sua dúvida é qual? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, eu tenho 2 filhos e o primeiro foi parto normal e o segundo cesárea. Então, quando eu fiquei grávida do segundo, constou que eu tinha um cisto no ovário direito. Eu gostaria de saber se tipo, com o tempo o cisto ele vai sumindo, porque às vezes quando eu vou ter relação com meu marido machuca muito e eu só consigo fazer de um lado, do outro não dá. Ok. Obrigado pela pergunta. Cistos têm que ser acompanhados. Então, indo em consultas periódicas com o ginecologista dela, ele vai poder avaliar se esse cisto foi reabsorvido ou não. E há uma diferença muito grande, que é bacana explicar para quem nos assiste agora. O cisto, ele é líquido. Então, quando lê assim lá na mamografia, vejo paciente que vem apavorada com o laudo da mamografia, deu cisto na mama. Cisto é retenção de líquido. Quando é nódulo na mama ou nos ovários, aí é outra situação. Mas cisto no ovário, até prova o contrário, dependendo do tipo, ele é reabsorvido. É algo que está sempre em movimento. O ovário ele incha, desincha pela própria ovulação, ele é dinâmico. Então, para saber se aquilo que foi verificado durante a cesariana está crescendo, está parado, está estável, através do ginecologista dela e por uma ultrassonografia que a gente vai acabar descobrindo isso. E, eventualmente, as dores podem ter várias causas, desde uma feridinha no colo do útero, como, eventualmente, uma endometriose. Aí teria que avaliar para ver, porque o ovário, por ter leve inervação, ele não dá dor. É um dos piores tumores dentro da ginecologia, porque ele é assintomático. Então, onde eu coloquei para aquela senhora que não tem mais o útero, para fazer o ultrassom periódico, para observar aquele um ovário, porque aquele um ovário pode comprometê-la. E teve até um caso agora recente, nacional, de uma apresentadora, no caso a Hebe, que foi ovário. Então, tomou tudo. Então, aí por isso a gente sempre fala da visita periódica ao ginecologista. Frequência, o acompanhamento. Não importa se já entrou na menopausa, se não entrou, gente, sempre é fundamental. Né, prevenção, Suzana? é a palavra-chave, né? Suzana, deixa eu mandar um beijo rapidinho para Graziela Feller, que nos mandou aqui um e-mail muito bacana. Obrigado, Graziela. Ela teve bebê aí comigo. Então, obrigado, um abraço para o Alessandro, esposa, para a neném, tá? Ela mandou no nosso Face, né? Na nossa fanpage. Isso. Beijo, Grazi. Beijo, Grazi. Bom, já temos aí mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Kátia? Oi, Kátia. Você fala de onde? Do centro, Blumenau. Centro aqui de Blumenau. E sua dúvida é qual, Kátia? É que assim, eu tive 2 gravidez tubares, né? Então eu só tenho o útero. E há uns 8 meses atrás, minha menstruação vem de 2 em 2 meses. E eu tive muito calorão, suador, fiz os exames, o médico falou que era pré-menopausa. Só que eu não podia fazer a reposição hormonal porque eu tenho um cisto no peito e eu tenho que fazer uma mamografia. Só que a minha menstruação voltou ao normal, tá vindo normal, mas o suador, as coisas ainda continuam. Será que eu ainda tenho que fazer a reposição? Qual é a idade da senhora? 37. Muito obrigado. Então, obrigado pela pergunta. Na verdade, o que está ocorrendo ali é o seguinte: os fitoterápicos, a reposição hormonal, a gente já explicou também, mas é sempre bom relembrar. Existem sintéticos que podem fazer com que um tumor adormecido venha entrar em movimento e tem os naturais. Então, um caso como esse, toda mulher que tiver essa situação deve procurar o seu médico e, geralmente, quando há algum tipo de cisto ou tendo que fazer uma reposição, eu acredito que provavelmente nesse caso específico ela não esteja na menopausa devido à idade, seria uma menopausa precoce, 37 anos, ela sente calorões, eventualmente porque está muito quente mesmo, mas não acredito em menopausa, viu? E se preciso for fazer uma reposição, havendo algum fator de risco, a gente faz fitoterapia, que é o uso de medicamentos feitos à base de ervas, que tem o mesmo efeito que os sintéticos.
retiram calorão, hidratam a pele, dão qualidade de vida com segurança. Interessante a gente colocar isso. Doutor, uma dúvida de muitas mulheres, que a gente até, a última vez, ano passado, a gente falou sobre isso também, é com relação ao HPV. Tem a vacina do HPV. As mulheres que já possuem o HPV, fazendo a vacina, reduz o risco dele, enfim, melhora a qualidade de vida dela? Sim, melhora. Então, colocando assim, a vacina do HPV, o ideal dela é ser aplicada para mulheres que não tenham, antes dela começar com a atividade sexual. Então, por prescrição, entre 9 e 26 anos, não tendo atividade, a mulher fica 99,999% protegida contra os 4 principais vírus que ocasionam o HPV, que são vários. A mulher, são 3 doses que são feitas e protege contra o tumor. Então, nesses casos, dificilmente, fazendo essas 3 doses, uma numa data, depois 2 meses da primeira se faz a segunda e a terceira 6 meses depois da segunda. Essa é uma situação. A outra situação é aquela mulher que já tem vida sexual ativa, que tem o HPV, que são verrugas que aparecem na região genital, ou na virilha, ou na região do períneo. Quando recebem a vacina, a gente vê que a recidiva dessas verrugas, praticamente, elas ocorrem só ocasionalmente, reduz bastante a incidência. Então, já há novos estudos estimulando que não só para mulheres que não tenham tido atividade sexual, mas para aquelas que são portadoras, para ter menos possibilidade de terem a crise novamente. Que é aquele desconforto. E uma pergunta também que é muito feita, Suzana, não há vacina de HPV nenhuma para o homem, tá? Está em estudo, tudo. A vacina do HPV é para a mulher. Quer dizer, o homem tem que cauterizar, procurar o urologista dele e vai ser feita a cauterização da lesão. Ok. Tá? Mais uma ligação? Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Eliane. Oi, Eliane. Você fala de onde? De Rio do Sul. Rio do Sul, coisa boa. Gaspar, Rio do Sul. Que legal. Sua dúvida é qual, Eliane? Faz 6 anos que eu fiz uma cirurgia, eu tirei um ovário, né? Que eu já tinha tirado já 18 anos atrás. E na mesma cirurgia já foi tirado o útero, porque o médico disse que eu estava com colamento de útero, né? Ele já aproveitou e tirou tudo, né? E ele recomendou eu tomar hormônios, no caso, né? E eu não tomei. Eu queria saber a minha dúvida, se é obrigatório tomar, qual é o efeito desse, né, hormônio, se eu tomar ou se eu não tomar, qual é... Você está sentindo algum sintoma, Eliane? Não sinto nada. Graças a Deus não tenho nada. Sinto ótima, né? Tá. Obrigado, Eliane. Boa tarde, Rio do Sul. Bacana a pergunta dela. É o seguinte, Eliane, no caso ali, a dúvida dela é se ela precisa, ela não tem nenhum sintoma. É uma pergunta muito pertinente. Toda mulher vai chegar em algum determinado momento que os ovários não vão mais produzir os óvulos vão estar exterminados, que é a menopausa. Por isso que mulheres que tomam contínuo vão entrar mais tarde, porque elas preservam os óvulos. E essa senhora, pelo que eu entendi, ela retirou o útero e os 2 ovários. Aí foi aquilo da primeira pergunta que veio para nós, que foi retirado o útero, mas um ovário ficou. Então, nesse caso, ela precisa de uma reposição hormonal, porque a reposição, muitas mulheres associam reposição a calorões. Se tem calorão, tem menopausa. Se não tem calorão, está normal. Não, pessoal. A reposição faz com que o metabolismo, com o tempo, todos os dias, a gente vai perdendo um pouco mais de energia, o corpo vai se transformando, vai se modificando. Mas tem como a gente repor, no caso da mulher e também do homem, que tem reposição também, um andrologista pode explicar, mas aí é outro setor. A mulher pode, essa senhora, ela pode ter mais qualidade de vida, porque mantendo um fitoterápico ou hormônio que o ginecologista dela achar ideal, ela evita uma artrite, artrose, osteoporose, tudo isso vai acontecer mais à frente, mais avante. E a partir de que momento? Não, aí ela tem que procurar o médico dela, né? E ver a dosagem hormonal, como é que tá, e ele vai indicar para ela. E para
para mulheres que não têm útero é um tipo de hormônio e para aquelas que não têm é outro tipo. Entendi. Então nunca também pode tomar o da vizinha ou de outro que vai complicar. Sempre, tá? Cada organismo... Mas então eu queria, assim, a mensagem não é porque não tem o calorão que a mulher não entra na menopausa. Todas as mulheres entram na menopausa com ou sem calorões. Nos procuram mais as que têm o calorão para poder resolver o problema. Mas se quiser ter uma qualidade de vida melhor, manter o colágeno, manter a visão, manter a articulação, a mobilidade, o humor também, o ideal é fazer uma reposição, ou com fitoterápico ou com hormônios. Tá certo? Mais uma ligação. Alô, quem fala? É a Paola, Oi, Paola. Você fala de onde? de Blumenau, bairro Nova Esperança. Tá certo. Obrigada pela sua participação. E sua dúvida é qual, Paola? É o seguinte, eu tô grávida de 6 meses e eu tô com um cisto retido no ovário esquerdo e eu queria saber se pode dar complicação na gravidez ou se não tem importância, se ele vai sair depois. Tá certo. Não tem problema, o médico dela vai orientar e eventualmente, não entendemos se ela fez cesariana ou não. Não, ela tá grávida de 6 meses. Está grávida de 6 meses, mas se ela já teve algum... Não. Se foi normal, não. Enfim, o seu médico tem que monitorar, vai ter que ver, mas geralmente o cisto retido, ele não costuma complicar. Já é uma própria alteração, muitas vezes, da própria gravidez. Então, não há necessidade de preocupação. As mulheres que têm que são diagnosticadas com algum cisto no ovário, não quer dizer que é uma doença mais grave. Não. Aí o que se faz? Foi lá e viu que é o cisto, aí fica preocupado e tal. O que nós, médicos, temos que fazer? Se faz uma anestesia local no abdômen, juntamente com o pessoal que lida com imagens, setor de diagnóstico, né? E é introduzido uma agulhinha bem fininha lá no ovário, puxado o líquido que o cisto é líquido, e mandado esse líquido para o anátomo patológico, para um patologista que vai dizer se é um tumor benigno ou maligno. 99% de todos os cistos são benignos. Né? A gente já falou aqui sobre isso. E quando há uma lesão sólida no útero, que é um nódulo, aí é altamente suspeito de tumor. Aí se faz o mesmo procedimento, se funciona e manda. De maneira geral, quando tem um cisto no ovário, para as mulheres que vão ao seu ginecologista e ele tem ultrassom, a gente controla no próprio consultório se esse cisto está evoluindo ou não, porque é muito frequente, o ovário mensalmente ele ovula, então essas modificações são muito frequentes. Então, um mês pode ter um cisto no ovário esquerdo, o outro está no ovário direito, é normal, não tem problema. E na dúvida é feita essa punção, é feita uma biópsia, na verdade, para ver se tem que fazer alguma coisa a mais. Como sempre, muitas ligações, bastante gente ainda tentando perguntar, só que a gente tem um tempo aqui no programa, né? Mas assim, claro, como a gente sempre fala aqui, o quadro de saúde da mulher a cada 15 dias, nas quartas-feiras, ou seja, não quarta-feira que vem, na outra, novamente, a gente tem quadro de saúde da mulher e a gente vai falar sobre a transição, né, de adolescência para Sim, a transformação da menina para a adolescência. Exatamente. Aí, assim, a gente já aproveita, né, doutor, que se o pessoal tiver dúvida, já para não precisar esperar até lá, já pode ir mandando um e-mail aqui pra gente, que é vermaisbnu@enriquecc.com.br. Qualquer dúvida, então, você manda pra gente, que daqui a 15 dias o doutor Belarmino vai responder. Vai ser mais ou menos como o livro que você apresentou, as transformações que as meninas sofrem, passam de 8 até os seus 18 anos. Um tema bem pertinente, bacana. Doutor, como sempre, muito obrigada pela participação. Obrigado, Suzano. Prazer estar aqui com a galera toda da emissora. Eu me sinto em casa e estou feliz de regressar. E a gente fica super feliz, a casa é sua. De coração.